Um breve estudo de vetores. Tem o vetor v e suas componentes ortogonais vx e vy nas direções de i e de j. O vx e o vy são componentes de acordo com a trigonometria. O vx com o ângulo vai levar o cosseno e o vy vai levar o seno. O vx em função do i vai ser 5i, são 5 unidades. E o vy 3j, são 3 unidades. Os dois no sentido positivo de i e j. Bem, o tamanho de v vai ser dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados de seus módulos. No desenho aqui ao lado, a gente verifica, colocando o vx na ponta de vy e colocando o vy na ponta de vx, apenas fazendo o seu transporte, a gente cria aqui um retângulo. E o v ocupa a sua diagonal. A gente pode perceber que foi feito aqui dois triângulos retângulos bem claros, aonde o v é hipotenusa. A hipotenusa e seus catetos têm uma relação dada por triângulo pitagórico, onde o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Extraindo a raiz dos dois lados, a gente tem essa relação. Então os tamanhos são dados pela relação trigonométrica, a relação de Pitágoras também. Bem, o vetor v, ele é a soma de suas componentes. A gente vê aqui pelo desenho, se começar pelo vx, depois o vy, o v começa no início do vx e termina no final do vy. Da mesma forma que desse lado, ele também pode começar pelo início do vy e terminar no final do vx. Então o v ele pode ser reescrito como sendo a soma de vx e de vy, não importa o caminho que seja feito. Em relação ao ângulo, como é que a gente determina esse ângulo? Pela trigonometria, a gente tem relações seno, cosseno e tangente. Pela tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente nos seus tamanhos. E esse ângulo, então, vai ser calculado através da função inversa da tangente, arcotangente, vy, vx. Bem, colocando aqui alguns exemplos, sem colocar números ainda, no primeiro quadrante, o v vai ser reescrito como 5i mais 3j, positivos, tanto para i quanto para j, e o seu arco seria o arco tangente de 3/5, 3 sobre 5, 3 para y e 5 para x, né? 5i 3j. Primeiro em cima é o y e embaixo é o x. Aí a gente acha o arco tangente. Nesse caso aqui, o valor vai dar em cerca de 31 graus. 31 graus é primeiro quadrante, positivo para x e para y, então está correto. Em relação ao segundo quadrante, a gente tem o x negativo, né? Então vamos ter aqui menos 5i e vamos ter 3j, né? O y ele é positivo. Quando você faz a representação, então vamos ter menos 5i mais 3j. Jogando aqui para determinar o valor do ângulo, vai ficar 3 dividido por menos 5, que vai dar um ângulo de segundo quadrante, né? O equivalente ao cerca de 31 graus, mas só que em relação ao segundo quadrante. Então seria 180 menos esse 31. Daí é cerca de 150, 149 graus, por aí. Quando a gente tenta fazer agora em relação ao terceiro quadrante, o i e o j são negativos. Aí a gente vai ter menos 5i e menos 3j. Determinando agora aqui seu arco, né, seu ângulo, a gente vai ter o menos 3 dividido pelo menos 5, menos com menos vai ficar mais. Na calculadora, o resultado é o mesmo do primeiro quadrante. Então o que se faz? Precisa somar 180 graus. Porque no resultado na calculadora, a gente vai ter positivo equivalente ao primeiro quadrante. Na calculadora, então, a gente só tem resultados para primeiro e segundo quadrante. Em relação ao quarto quadrante, da mesma forma. Só que no quarto quadrante, a gente tem o i, né, o x positivo, e o j
negativo, né? Quarto quadrante, temos x positivo e y negativo. Na hora de fazer o cálculo, vai ficar menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre 5 vai ter o mesmo resultado de 3 por menos 5. Então, o que a gente precisa fazer para poder chegar ao quarto quadrante? Somar 180 graus. Na calculadora, o resultado vai ser equivalente ao segundo quadrante. Então, são as particularidades quando a gente verifica em relação aos quadrantes. A gente vê aqui que eu coloquei o mesmo tamanho de vetor. As direções e sentidos ficaram um pouco diferentes só para poder adequar os quadrantes.